Assim está escrito. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E no versículo 17 existe uma explicação para nós dessa eficácia da súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, vamos orar para que se cumpra a vontade de Deus na vida da Dona Zilda, na vida da família da Vânia, mas vamos orar também, aproveitar e orar pela nossa nação, por tudo que temos vivido nesse tempo, por tantas incertezas, por tantas dificuldades. Vamos orar também por essa condição que está climática no nosso país. Nós estivemos agora uma semana em Belo Horizonte e lá fazem mais de 100 dias que não chove. Então tudo está seco, tem queimadas acontecendo em função da seca, não provocadas, pelas pessoas, mas em função da seca. E não tem perspectiva de chuva até o final do ano para eles. Então daqui a pouco começa os reservatórios de água baixar o nível e aí vai haver falta d'água. Então está assim uma situação. Aqui a gente tem bastante chuva, está tudo encharcado, choveu bastante nos últimos dias. Então vamos orar ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Senhor de todas as coisas. É Ele quem dá a chuva, é Ele quem faz parar a chuva, é Ele quem conduz todas as coisas. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer de todo o nosso coração por podermos estar reunidos aqui em Teu nome. Nós estamos reunidos como Teus filhos, estamos reunidos como Tua igreja, estamos reunidos como Tua família, família de escolhidos por Ti. Nós queremos bendizer ao nosso Deus e Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai, porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, e Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor Ele nos predestinou para sermos filhos, e é nessa condição de filhos que nós nos apresentamos aqui, segundo a palavra, em intercessão pelos que estão sofrendo. Nós queremos orar, Senhor, pela vida da Vânia, da sua família, que nesse momento sofre essa circunstância de ter a mãe enferma e bastante, com a sua saúde em risco grave. Nós queremos orar pela Dona Zilda e pedir ao Pai que a Tua visitação aconteça aonde quer que ela esteja nesse momento. Não sabemos se está num leito de UTI ou numa sala de cirurgia, mas nós sabemos que Tu tens os Teus olhos postos sobre a vida dela e também Tu tens o futuro dela nas Tuas mãos, porque todos os nossos dias foram escritos no Teu livro, quando nenhum deles ainda existia. E é com essa certeza que nós oramos e intercedemos, pedindo, Senhor, que o Teu toque seja um toque restaurador para a vida dela, para a vida de toda a família. Oramos também, Senhor, por mais pessoas. Não sabemos aqui, eu não sei quem mais tem algum familiar seu, amigo seu,
pessoa próxima sua que está adoentada, mas nesse momento nós clamamos. Nós clamamos por todos aqueles que estão enfermos, pelos que estão hospitalizados, Senhor, pelos que estão em tratamentos quimioterápicos, Senhor. Nós, em nome de Jesus, nós intercedemos nesse momento pedindo, Senhor, que conheçam a Jesus, o único que carregou sobre si todas as enfermidades e que pode nos dar a cura e a salvação. Oramos também, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso futuro. Nós sabemos que a Tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a quem Ele escolheu para ser seu, para fazer parte do seu reino, da sua família. E nós cremos que na nação brasileira existe um percentual muito grande de pessoas que já têm essa consciência de que o Senhor, sendo o Deus da nação, a nação vai prosperar, a nação vai estar guardada. Por isso nós oramos, Senhor, oramos para que todos aqueles que Te conhecem levem a Tua palavra para aqueles que não conhecem, porque quando conhecemos a Ti, existe no nosso coração esperança e existe confiança no futuro. Nós queremos abençoar os nossos governantes, porque sabemos que não há nenhuma autoridade que esteja exercendo uma posição de governo sem que Tu permitas. Pedimos a Tua graça sobre essas pessoas, pedimos a Tua sabedoria, Senhor, sobre essas pessoas. Pedimos integridade, honestidade, Senhor, na vida dos nossos governantes e colocamos diante de Ti o nosso futuro. Estamos próximos das eleições que vão eleger o presidente, governadores, deputados. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, Pai, senadores, pedimos, Pai, o Teu cuidado, a Tua intervenção, em nome de Jesus. Pedimos também por essa noite, Senhor, para que a Tua palavra entre nos nossos corações, para que o ensinamento que vem do alto seja revelado aos nossos corações pelo Espírito Santo e possamos sair daqui de uma maneira diferente no nosso relacionamento contigo, no nosso compromisso contigo. Te adoramos, Senhor. Clamamos ao Espírito Santo que venha neste momento nos conduzir com toda a sua sabedoria, com toda a sua graça, com todo o seu poder, para que sejamos adoradores e pessoas que se sentam à mesa contigo, em nome de Jesus. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver
Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Séculos dos séculos, ao que está sentado
te ouvindo, cante o mais alto do Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém, Senhor. Assim como a costa anseia pelas águas, pelas correntes das águas, o nosso coração, Senhor, anseia por Ti, a nossa alma anseia por Ti. Nós queremos mergulhar, Senhor, nas águas, nas Tuas águas que são purificadoras, águas que são restauradoras, águas que nos trazem, Senhor, vigor, águas que nos lavam do pecado, as águas da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, poderoso Deus, porque Tu te colocas à nossa disposição. Obrigada, Jesus, porque Tu estás assentado à direita de Deus Pai e vive a interceder por nós. Obrigada pelos Teus olhos postos sobre este lugar, sobre cada família aqui representada, sobre todos aqueles, Senhor, que anseiam por mais de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, poderoso Deus. E mais uma vez, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos pelo Teu favor. Clamamos, Senhor, também pelo Cris, pela Flávia, sua família, pela Casa Peniel, que hoje também não podem estar aqui por questões pessoais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti pelo Teu socorro para todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldade. Nós sabemos que o Teu socorro é bem presente, Senhor. Podemos elevar os nossos olhos para a cruz que está vazia e nos mostra que a vitória é certa, porque Jesus até a morte Ele venceu e hoje Ele está à direita do Pai e vive a interceder por nós. Nós te agradecemos, Senhor, e te bendizemos de todo o nosso coração. Te agradecemos também porque podemos ensinar as nossas crianças no caminho que devem andar, com a certeza no nosso coração de que a Tua palavra há de se cumprir. A Tua palavra diz que mesmo quando forem velhos, não se desviarão do caminho que forem ensinados. Então nós Te agradecemos e Te bendizemos, Senhor, e queremos consagrar todas as nossas crianças a Ti, as que estão presentes, as que não estão, todas aquelas crianças que já passaram por aqui, que já receberam a Tua palavra, que tem a palavra gravada na mente e no coração, porque cremos que a obra do Espírito Santo, ela, uma vez feita, é impossível de ser apagada. Chamamos as crianças que estão presentes aqui à frente para que hoje possam aprender um tanto mais, receber um tanto mais da Tua palavra. Bem, Senhor, nós Te agradecemos pela vida do André, pela vida da Montê. Obrigado, Senhor, por eles estarem aqui conosco na noite de hoje. Nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos e queremos abençoá-los com o coração aberto, com o coração puro que tem, Senhor, aberto para receber todo o ensinamento que Tu tens preparado para a noite de hoje. Abençoa a Karine, abençoa a Karine, Senhor, nessa noite que vai estar com as crianças, que ela seja canal da Tua graça, Senhor, para que tudo aquilo que Tu preparaste dos céus para derramar sobre as crianças seja derramado na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Só fica aqui um pouquinho. Antes de você sair, eu queria, diante de todos, agradecer pelo culto da semana passada, né? Nós não estávamos aqui presentes, o Walter e eu, mas como o culto foi gravado e eu pude ouvir e pude acompanhar tudo, quero agradecer a Tânia e a Karine, também
pessoas que organizaram e que trouxeram a palavra do céu para todos os que estavam presentes e também para aqueles que têm acompanhado através do YouTube. Eu não sei se vocês acompanham ou veem, mas hoje nós temos mais de 70 pessoas inscritas no nosso canal do YouTube que acompanham os nossos cultos a cada semana. Isso é muito precioso, saber que a palavra que a gente partilha aqui alcança muitas vidas, né? Então eu queria agradecer a vocês e dizer que é muito bom poder contar com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo se movimenta. Tivemos um culto organizado antes pelos homens, aqui onde o Valmir e o Charles fizeram a ministração da palavra, agora por vocês duas, e esperamos que mais pessoas também possam estar aqui à frente, partilhando as suas experiências, partilhando suas vivências. Estamos aprendendo uns com os outros. Esse é o corpo de Cristo. Todos têm o seu valor, todos têm o seu papel, todos nós temos algo a partilhar e a contribuir. Então, obrigada, né? Aí, na semana passada foi a Angelita que ficou com as crianças? Tá? Poxa, vai ter uma semana que vem. Os grandes juntos. Então. Que bom. Então, gente, eu queria. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1. No versículo 10, versículo 9, João, o apóstolo João, estava isolado na ilha de Patmos e ali ele tem uma experiência com o Senhor. Versículo 9 diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos, como lã alva, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, amados, o nosso Deus, Ele fala conosco. O nosso Deus, Ele se revela. Aqui para João, Ele aparece no momento em que João estava num momento de solidão, num momento de isolamento, e Ele, por conhecer o coração de João, Ele fala
com João, ele revela a sua glória, ele revela a glória, o Cristo glorificado, que hoje está nos céus, assentado à direita de Deus Pai, mas que há de vir e há de se manifestar a nós quando viermos buscar como sua igreja, como sua noiva. E esse mesmo Senhor, ele que se apresentou aqui para João, dando a revelação do que há de vir, né, dos finais dos tempos, ele também se apresentou um dia para Isaías, e ele também se revelou a Isaías. E o Senhor, ele vai se revelando na medida em que os nossos corações vão se dobrando a ele. Para Isaías, ele se revelou numa circunstância também de sofrimento, quando foi o chamamento de Isaías. Isaías, o rei Urias havia morrido. Isaías, que era ligado, assessor do rei Urias, estava de luto, estava entristecido, e o Senhor também o chama. E o Senhor chama: vem para perto de mim, porque eu te escolhi. E hoje o Senhor está dizendo para nós: venham para perto de mim. Eu escolhi vocês. Eu escolhi para que vocês tenham uma revelação de quem eu sou e as suas vidas sejam transformadas. A vida de Isaías foi transformada e ele foi este grande profeta para quem foi revelado detalhes sobre a vinda do Messias, sobre a pessoa do Messias. E para João foi revelado a história do final dos tempos, tudo aquilo que está por acontecer para nós. E o Senhor tem algo para revelar para cada um de nós a respeito do nosso papel neste tempo, porque todos nós temos um papel a cumprir nesta vida com o Senhor Jesus. O Senhor não nos chamou, amados, simplesmente para melhorar as nossas vidas, simplesmente para que a gente viva mais alegre, mais feliz, melhor sucedido. Não. Nós temos um papel a cumprir na expansão do reino, no levar a palavra para as pessoas que ainda não conhecem. Hoje eu recebi do Cristiano, as pessoas lembram do Cristiano, o esposo da doutora Carla, que congregava aqui conosco durante o tempo. O Cristiano sempre me fornece material de intercessão, porque ele é um rapaz que intercede bastante, tanto pelas nações como pelo Brasil. E a respeito do posicionamento de cristãos com relação às próximas eleições. Gente, eu não estou aqui para fazer discurso político, né? Mas nós, como cristãos, como pessoas que creem no que a palavra de Deus diz, como pessoas que estão buscando a Jesus Cristo, nós não podemos fazer escolhas para o futuro da nossa nação, para o governo futuro da nossa nação, de pessoas que sejam contrárias aos princípios da palavra. Então, não podemos apoiar candidatos que sejam a favor do aborto. Não podemos apoiar candidatos que sejam a favor desta ideologia de gênero. Não podemos apoiar pessoas que vão contra a prática da palavra, contra a liberdade religiosa. Nós não podemos. Então nós precisamos ser bastante criteriosos na escolha, porque nós estamos vendo pessoas que se dizem, que se confessam como cristãos evangélicos, cristãos católicos, que estão apoiando candidatos de esquerda, que defendem o aborto, que defendem o fim da família, que defendem o Estado como responsável por toda a educação das crianças. Nós precisamos estar atentos, gente. Nós precisamos estar muito atentos. Não é uma
brincadeira o que vai acontecer, né? É o futuro, nós não temos mais filhos pequenos, mas temos netos, os que têm filhos pequenos. O que é que nós queremos deixar para os nossos filhos? Que mundo nós queremos que eles vivam? Num mundo de liberdade restritiva, bastante restringida, como nós queremos que eles vivam? Então é tempo da gente orar. Por isso, não sei se todos estão acompanhando, eu estou colocando diariamente um texto de intercessão uma jornada de oração pelo Brasil até o dia das eleições, para que nós proclamemos a palavra de Deus, para que venha, não é este candidato ou aquele, é a palavra de Deus se cumpra, e sem dúvida que nós sejamos bastante criteriosos na escolha dos nossos candidatos, observando princípios cristãos, gente, porque se nós nos chamamos de cristãos, se nós queremos a bênção de Deus para as nossas vidas, nós não podemos ir sentar na rosa dos escarnecedores. Nós não podemos estar com aqueles que escarnecem dos princípios da palavra de Deus. Amém? Amém. Então, nessa continuidade da nossa jornada com Cristo Jesus, ao longo das semanas que estamos refletindo, eu acompanhei o culto da semana passada e vi que a Karine trouxe com muita graça, com muita sabedoria do alto, uma reflexão sobre o que nos pode tirar da mesa com Jesus, né? Tínhamos refletido no encontro anterior o que significa estar à mesa com o Senhor, o que significa o nosso devocional diário, que é estar à mesa com Jesus. Ela falou a semana passada sobre o que pode nos tirar da presença dele, da comunhão com ele, que somente é pecado, e que pecado pode ser coisas muito simples, como a que ela partilhou a respeito da falta de disciplina no seu encontro diário com o Senhor. E então, dentro do que ela trouxe para nós, né, ela enfatizou aquele estudo que nós estamos fazendo com as mulheres no grupo de terça-feira do livro Disciplinas Espirituais, Celebração das Disciplinas Espirituais. Lembram aqui? Eu vi que ela inclusive mostrou o livro para vocês, né? E eu hoje então gostaria não vou repetir o que ela falou, só vou enfatizar hoje que a primeira disciplina espiritual é a meditação. Quando eu falei 2 semanas atrás, eu falei sobre a importância do devocional diário, a importância de sentar à mesa com a Bíblia para nós recebermos a palavra de Deus, comermos a palavra de Deus. Se vocês se lembram, falamos que precisamos ler para conhecer, que precisamos nos alimentar da palavra. De que maneira? Refletindo sobre ela e precisamos praticar. Então, eu hoje queria conversar com vocês sobre o que é meditação. 3 perguntas eu queria lançar para nós refletirmos nessa noite. Será que nós entendemos o que é uma meditação na palavra de Deus? Será que nós entendemos o que significa meditar na palavra de Deus? Muitas pessoas pensam na meditação que é usada nos movimentos aí de relaxamento, de esvaziar a mente, coisas desse tipo, né? Isso não é a meditação bíblica. A meditação bíblica, ela parte da palavra de Deus, não é? Será que nós entendemos a importância de meditarmos na palavra de Deus? Será que nós sabemos meditar? Porque, gente, não adianta nós chegarmos aqui e citarmos a meditação como a primeira disciplina,
sem que a gente saiba de fato como praticar. Então, meditar, vou dar aqui alguns conceitos. Meditar significa ir além da leitura, é tomar o conhecimento do que se está lendo, o entendimento na mente a partir do raciocínio sobre o que estamos lendo, a revelação, que aí é algo que o Espírito faz no momento em que a gente lê, e depois a aplicação na vida prática. Então, meditar tem a ver com mente, com o Espírito e com as ações, que daí então é a questão do corpo, alma e espírito. Meditar, uma meditação bíblica significa aplicar o coração a compreender as palavras de Deus. Eu ouvi que a Karine usou aqui na reflexão da semana passada a vida de Daniel. E existe um texto do livro de Daniel onde o anjo vem e fala com Daniel depois de um período que Daniel estava em jejum e oração, e o anjo diz para ele: desde que você aplicou o seu coração a conhecer e a entender as palavras de Deus, o Senhor já tinha te escolhido, o Senhor já sabia quem tu eres, o Senhor já tinha escolhido para que tu desempenhasses uma missão. Então, meditar é aplicar também o coração a compreender as palavras de Deus, a fim de deixar que Deus grave os pensamentos dele na nossa mente, no nosso coração. Isto é a meditação bíblica. Esse texto que eu citei de Daniel está lá no capítulo 10, versículo 12, se alguém quiser anotar. Então, qual é a importância deste meditar? Então, sabemos que meditar é, primeiro, baseado na palavra de Deus, na meditação bíblica. Segundo, é deixar a palavra de Deus, são os pensamentos de Deus, que nós precisamos deixar que eles tomem conta da nossa mente, de maneira a que o nosso coração seja transformado e que nós possamos viver de acordo com essa transformação de mente. E eu queria colocar dois textos aqui, duas reflexões a respeito da importância do meditar. O primeiro é o Salmo número 1, que refletimos no grupo do Maná, nós refletimos na semana passada, não foi? Salmo número 1, vamos lá? O Salmo número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Falamos aí sobre não sentar na roda dos escarnecedores, não estar no conselho dos ímpios, né? Sobre não se deter no caminho dos pecadores, mas ao contrário, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, gente. A meditação é o que vai fazer com que as nossas vidas possam frutificar, possam ser produtivas em todas as áreas, não é só espiritualmente. A nossa vida vai ser produtiva no trabalho, no relacionamento familiar, no relacionamento com amigos, na medida em que nós meditamos na palavra de Deus para que os princípios de Deus, os pensamentos de Deus entrem no nosso coração, na nossa mente. Gente, aquilo que nós pensamos, aquilo que a gente interioriza através do pensamento, aquilo que
alcança o nosso coração é o que vai determinar a nossa forma de agir. Então, a meditação na palavra, ela é imprescindível para a vida de alguém que se chama pelo nome de cristão. O segundo texto que eu queria conversar com vocês é a história de Josué. Vamos lá para o livro de Josué, que é no Antigo Testamento, depois dos 5 primeiros livros escritos por Moisés, o livro seguinte é o livro de Josué. Então, é o 6º livro do Antigo Testamento. Nós vamos ler do capítulo 1, versículo de 1 até 9. E aí vamos conversar um pouquinho a respeito da história de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos só pensar um pouquinho a respeito de Josué. Quem foi Josué? Josué foi um servidor de Moisés. Aqui já está definido já no primeiro versículo desse texto. Nós sabemos que quando Moisés saiu do Egito, trazendo o povo para o deserto em direção à terra prometida, ele escolheu Josué como seu assessor direto. Josué foi aquela pessoa que esteve ao lado de Moisés durante toda a travessia do deserto nos 40 anos. Dizem os historiadores que Josué tinha 40 anos quando saiu do Egito. Junto com Moisés já tinha 80, lembram lá, né? Porque Moisés ficou 40 anos no Egito, sendo educado em toda a ciência do Egito, daí saiu e ficou como 40 anos como pastor de ovelha do seu sogro lá em Midian. Aí quando Deus o chamou para que ele libertasse o povo da escravidão. E ali Moisés escolheu Josué como seu assessor direto. E Josué foi fiel a Moisés até a morte de Moisés. Moisés morreu com mais de 120 anos, diz a palavra. E Josué acompanhou Moisés durante todo esse tempo com lealdade, com fidelidade e sempre com fé, crendo na palavra que Deus dava através de Moisés para eles. Vejam, no livro de Êxodo, para quem for ler, vai ver
que existe um versículo que diz que Moisés escolheu Josué para ser seu assistente. Então, ele devia ser uma pessoa com características dignas de ser um assessor daquele que era o libertador de todo o povo de Deus da escravidão do Egito. No Êxodo 17 nos mostra Josué como aquela pessoa que foi o líder que comandou as tropas israelitas na batalha contra os amalequitas. Êxodo, assim que eles entram no deserto, assim que eles passam pelaquela situação de falta de água, assim que Deus faz eles encontrarem as águas de Mara, que eram amargas, e Deus dá ordem para Moisés cortar uma árvore e jogar na água, e a água fica potável. A partir deste momento, eles são atacados pelos amalequitas. Os amalequitas eram um povo inimigo de Israel que atacava pela retaguarda. Eles atacavam por trás, porque sempre no final do agrupamento vinham as crianças e os idosos. E os amalequitas tinham essa estratégia de atacar os fracos. Mas Josué foi um líder das tropas. Então ele devia ter algum treinamento para a luta. É possível que os 40 anos que ele viveu no Egito tenha sido treinado também para liderar um exército. Nós lemos também que Josué era aquele que acompanhava Moisés todas as vezes que Moisés ia para a tenda do encontro com Deus. Todas as vezes que Moisés ia se encontrar com Deus, falar com Deus, orar a Deus, lá estava Josué. Josué ficava na porta da tenda. Tudo isso está lá no livro de Êxodo, gente. Se vocês lerem, vocês vão ver. Josué ficava lá esperando. Moisés entrava, descia a nuvem sobre a tenda do encontro. Moisés conversava com Deus, fazia suas orações, recebia suas orientações de Deus, e Josué vigiava na porta. Mais ainda, Josué foi aquele que acompanhou Moisés no Monte Sinai quando ele foi receber as tábuas da lei. Josué ficou ao pé do morro por 40 dias esperando Moisés. Não sabia se Moisés, ninguém sabia se Moisés estava vivo, tanto que quando voltaram para o acampamento estava lá naquela confusão, né? Já tinham feito o bezerro de ouro, tinha toda aquela confusão, já estava armada, né? Mas Josué fiel ali ao lado de Moisés. Mas Josué também foi um dos 12 espias enviados por Moisés quando eles estavam chegando próximo da terra de Canaã, para espiar a terra, para ver. Deus havia dito que levaria o povo para uma terra que mana leite e mel. E aí Moisés enviou 12 pessoas, 12 homens, um representante de cada tribo, das 12 tribos de Israel, filho dos nobres das tribos, para ir inspecionar a terra. 10 deles voltaram com um discurso negativo. A terra é ótima, mas o povo é gigante, nós vamos padecer nas mãos deles. Mas Josué e Caleb não. Josué se levanta e diz não. Caleb diz, vamos porque o Senhor prometeu. Caleb dá o passo de fé. E Josué conclama a todos e diz, vamos todos juntos, vamos prosseguir, porque aquele que fez a promessa é fiel. Então nós vemos que Josué era um homem fiel a Deus e um homem fiel a Moisés, o servo escolhido por Deus. Josué
quando Moisés estava no final da sua vida, Deus orientou Moisés a que impusesse as mãos sobre Josué, para que ele ficasse cheio do espírito de sabedoria, para continuar guiando o povo, para que esse povo entrasse na terra prometida. Então, por que eu estou contando toda essa história para vocês? Para que a gente reflita junto. Josué era um homem forte e corajoso? O que vocês acham? A partir de tudo isso que brevemente foi citado, vocês imaginam que ele era covarde? Não. Foi o líder do exército. Foi aquele que acompanhou Moisés em todas as circunstâncias pelas quais eles passaram no deserto sem nunca esmorecer. Foi o que esteve ali atento, esperando no pé do monte, enquanto Moisés estava lá, sem ele saber se Moisés voltaria ou não. Será que ele era corajoso? Sem dúvida que ele era corajoso. Será que ele era forte? Sem dúvida era um homem forte. Lutava, servia. Então, por que Deus diz para ele, quando Moisés morre, por que Deus diz para ele: seja forte e corajoso? Uma ocasião, eu fiz essa pergunta para Deus. Eu disse: Deus, olhando para toda a história de Moisés, de Josué, eu vejo que ele foi um homem corajoso e forte. Então, por que está escrito: seja forte e corajoso? Ele tinha uma missão muito séria. Deus disse para ele no versículo 6: porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Então, ele tinha uma missão muito séria. Gente, pensem vocês, ele sempre seguiu Moisés, né? Sempre tinha o líder dele na frente. De repente, o líder dele morre e desaparece. Porque sabemos que Moisés morreu, mas o texto bíblico diz que ele foi sepultado por Deus. E ninguém sabe onde ele foi sepultado. Então, ele desapareceu. Aí, imaginem vocês como nós nos sentiríamos se tivéssemos um líder na nossa vida, alguém com um relacionamento muito próximo, e de repente essa pessoa desaparecesse. E aí Deus vem e diz: agora a incumbência é tua. Poxa, desapareceu aquele que me orientava, aquele a quem eu seguia, aquele que era a minha referência. Mas o Senhor diz: da mesma forma como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora eu tenho uma incumbência para você, para que você seja forte e corajoso. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. E, gente, para meditar na lei do Senhor de dia e de noite, nós precisamos ser fortes e corajosos. Porque a lei do Senhor vai nos mostrar posicionamentos que nós vamos precisar tomar diante das circunstâncias que podem trazer medo ao nosso coração, que podem trazer dúvida, que podem trazer insegurança. Então, ele aqui diz: seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, ele conhecia a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Josué conhecia. E ele precisava meditar nestas palavras de dia e de noite, para ele ter coragem para fazer tudo que ele precisava fazer. Vocês sabem que na entrada da terra prometida, eles lutaram 31 batalhas, ele e Caleb liderando o povo, até que todo o povo esteve assentado nas
nas porções da terra prometida que lhe foi designado por Deus através de Moisés. 31 batalhas. Pensem vocês, ele tinha 40 anos quando saiu do Egito. Quantos anos eles ficaram no deserto? 40. Então ele tinha 80 anos quando entrou na terra prometida. A palavra diz no livro de Josué que ele viveu 110 anos. Então, os 30 anos seguintes dentro da terra prometida, ele exerceu esse papel de liderar o povo. E o Senhor prometeu para ele: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Gente, esta é a promessa para nós. Mas nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite para podermos ser fortes e corajosos para cumprir a nossa missão baseados na palavra que foi deixada para nós. Eles só tinham os 5 primeiros livros. Nós temos... Quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia, gente? 66 livros. Nós temos 66 livros na Bíblia que nos ensinam tudo o que nós precisamos para nós podermos viver e sermos bem-sucedidos, porque aqui está escrito que aquele que medita na lei do Senhor será bem-sucedido, será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Como é uma árvore plantada próximo das águas? Ela é verdejante, ela é saudável, ela produz aquilo para que ela foi designada. Cada um de nós é uma árvore, gente. Uma árvore do Senhor para dar frutos para Ele. Mas para isso, nós precisamos dessa seiva correndo dentro de nós. E a seiva é a palavra de Deus meditada. Muito bem. Então agora nós vamos para a nossa terceiro ponto. Como nós vamos aprender a meditar? Eu vou dar aqui alguns passos. Primeiro, nós precisamos ter a palavra de Deus na mão, não é verdade? Precisamos ter uma Bíblia aberta. Precisamos, antes de começar a ler a Bíblia, precisamos orar. Por quê? Porque nós estamos com a palavra do Senhor. Nós estamos com o Senhor na mesa. Orar é conversar com Ele. A leitura que nós vamos fazer da Bíblia está sendo feita na presença do autor. Então nós precisamos dizer: Senhor, o que Tu queres falar comigo hoje? O que Tu vais me ensinar no dia de hoje com essa leitura que eu vou fazer? Então nós oramos como uma conversa com um amigo. Aí então nós lemos a Bíblia e eu sugiro para vocês, acho que faz uns 2 anos, eu comprei uma nova Bíblia sem comentários, sem rodapé, sem explicações de rodapé, sem ser Bíblia de estudo. Assim eu comecei a minha caminhada há 30 e tantos anos atrás. Não existia Bíblia de estudo naquela ocasião em língua portuguesa. Só existia a Bíblia comum com algumas referências cruzadas, né? Embaixo tinha assim, onde que outros livros apareciam, né? O mesmo texto bíblico. Mas não tinha nenhum comentário. Quando a gente lê comentários, não tem problema de ler os comentários. Mas Deus tem algo para falar com cada um de nós naquele texto que a gente vai ler. Depois nós podemos ler o que Ele falou para outra pessoa. Mas primeiro, vamos buscar: Deus, o que Tu queres falar comigo? Senhor Jesus, o que Tu queres falar comigo? Mais um ponto. Vamos ler porções contínuas das Escrituras, porções maiores. Eu fiz uma anotação aqui para passar para vocês. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos no Novo Testamento, e lermos, sentarmos aqui agora e formos ler corrido, em 1h30 nós lemos uns 28 capítulos.
a não ser que alguém tenha muita dificuldade para leitura, mas uma pessoa que tenha um hábito de leitura, em 1h30 lê os 28 capítulos. Mas essa leitura vai ser uma leitura para um conhecimento geral, para saber do que se trata este livro bíblico. Agora, como ele tem 28 capítulos, eu posso ler um capítulo por dia. E eu vou levar um mês lendo aquele livro, daí eu já vou poder começar a refletir sobre o que o primeiro capítulo fala, o que o segundo capítulo fala. E assim vamos aos poucos tomando conhecimento. Mas nós podemos também pegar trechos de cada capítulo. Por exemplo, podemos pegar trechos das parábolas, podemos pegar trechos das curas e aí refletir sobre aquele texto durante algum tempo e assim então fazer de fato uma meditação. Gente, para meditar nós precisamos de pequenas porções para podermos extrair a lição que ela tem. E eu queria agora, nós temos ali no tempo, são 10:09, eu queria fazer um exercício com vocês de meditação. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Todo mundo achou? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Primeira pergunta que eu gostaria que vocês respondessem: qual é a essência deste texto? Podem ler de novo. Qual é a essência? Assim nós precisamos meditar. Nós lemos o texto e temos que extrair a essência dele. Senão, gente, nós não vamos gravar nada, não vamos aprender nada e o texto não vai ser aplicável à nossa vida. E eu digo para vocês, por que eu estou insistindo aqui? Porque eu vejo hoje uma dificuldade muito grande das pessoas de extraírem a essência daquilo que leem. Infelizmente, a internet, com todos esses recursos de rapidez, com todos esses cliques para lá e para cá, com pesquisas feitas no Google que já traz uma resposta lá, ou 3, 4 respostas para a tua pergunta, ninguém mais para analisar o que o texto diz. Aqui existe, na minha Bíblia pelo menos, nessa tradução que é a Revista Atualizada, existe um título para esse texto: a cura de 10 leprosos. Então a nossa tendência é achar
que o texto se trata de cura. Será que essa é a essência do texto? Acho que é gratidão. Exatamente. Oi? Só um pouco para agradecer. A essência deste texto é gratidão. Então, nós podemos pensar e vamos refletir, né, sobre o texto em si. Veja, os leprosos, né, ao entrar numa aldeia, vamos agora verso por verso. De caminho para Jerusalém, Jesus passava por Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Como é que viviam os leprosos naquela época, gente? Totalmente isolados. Eles viviam afastados da família, afastados da convivência com as pessoas. Eles viviam uma vida à espera da morte, porque não existia tratamento para a lepra, não é verdade? Então, eles viviam à espera da morte. Eles eram pessoas consideradas malditas, porque a lepra era vista como fruto do pecado. Então, essas pessoas, veja qual era, que anseio elas deveriam ter pela cura. E, conhecendo a história de Jesus, veja que eles chamam Jesus de mestre e pede, compadece-te de nós. Lembram quando nós falamos sobre compaixão e misericórdia? O que é compaixão? É se importar com o outro na sua condição de vida, né? Então, eles pediram, mestre, tenha compaixão, olhe para a nossa vida, olhe para a nossa condição, olhe para a condição de fragilidade que nós vivemos, para a condição de isolamento que nós vivemos. Tá? E Jesus, o que Jesus disse para eles, gente? Jesus disse, fiquem curados? Não. O que Jesus disse? Que coisa mais estranha que Jesus disse, não é verdade? Vão se apresentar ao sacerdote. Por que vão se apresentar ao sacerdote? Porque os sacerdotes é que avaliavam se era lepra ou não que as pessoas tinham, porque eles relacionavam a lepra com o pecado. Então era o sacerdote que dava o julgamento, né? E aí é interessante que eles acataram a recomendação de Jesus e foram. E indo eles, quer dizer, eles creram na palavra de Jesus, apesar de que a palavra era esquisita. E eles foram purificados. Vamos trazer um pouquinho para a nossa história aqui. Cada um de nós aqui tem uma circunstância que precisa do mestre, não tem? Cada um de nós não tem uma circunstância que precisa de Jesus? Pode ser uma enfermidade física, pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão relacional, pode ser uma situação de trabalho, pode ser uma necessidade material. Aí a gente vai para Jesus em oração. E aí a gente diz, Jesus, eu preciso disso, assim como eles. Tem compaixão. Tem compaixão de mim. E Jesus diz, tá. Para aquele que está doente, Jesus pode dizer, vá para o médico. Para aquele que está precisando de trabalho, Jesus pode dizer, vá lá para o local onde tem oferta de trabalho. Para aquele que está com um problema de relacionamento, Jesus pode dizer, vai lá e conversa com a pessoa que você está tendo dificuldade. Às vezes a gente quer algo instantâneo da parte de Deus. A gente quer uma mágica. Ah, não, mas Jesus cura, então eu orei, estou curado e pronto. E às vezes não, às vezes Jesus quer, através da tua vida, alcançar a vida do médico. Ou alcançar a vida de alguém que vai estar naquele consultório médico. Ou então, através da tua vida, ele te muda de trabalho. Por quê? Porque tem pessoas que ele quer alcançar naquele trabalho. Então tá,
Aí a gente vai e a gente agradece. De repente você vai, faz um tratamento médico, fica curado, voltou para a mesa de Jesus para dizer: Jesus, obrigado. Eu não sei por vocês, gente, mas nós temos, o Walter e eu, o hábito de sempre sairmos de casa, nós oramos para que o Senhor nos guarde onde quer que a gente vá. Nos guarde no carro, nos guarde no trajeto, nos guarde naquilo que vamos fazer. E quando nós chegamos, nós agradecemos. E isso tem sido algo tão maravilhoso na nossa vida. E é algo natural na nossa vida. E ali nós entendemos que todas as coisas que nos acontecem, ou se acontecem mesmo fora da nossa maneira, daquilo que a gente gostaria, foi permissão de Deus e há uma lição para ser aprendida e Ele vai ensinar, e não é problema, não é peso, não é castigo, não é aquela aprovação de quero ver até que ponto vocês aguentam. Não, essa é uma conversa que nós precisamos ter e é essa atitude que a gente precisa ter, atitude de voltar e agradecer. Continuando o nosso texto, um dos 10, então, todos ficaram purificados no caminho, certo? Então, todos foram sarados da lepra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Gente, pense vocês nos leprosos. Na hora que eles estão indo lá para se apresentar para o sacerdote e percebem que eles estão curados. Qual seria a nossa reação se isso acontecesse conosco? A gente sairia correndo para abraçar as pessoas que a gente não estava mais podendo abraçar. A gente sairia correndo para dizer: olha, fiquei curado. Vai lá para a família, vai lá para os amigos, vai abraçar os filhos. Lembraria, por último, talvez, de voltar para Jesus e agradecer. E é isso que nós fazemos. Gente, só o fato de nós podermos estar aqui, de podermos sair de casa com chuva, temos carro, temos roupas quentes, temos guarda-chuva, só isso é motivo de gratidão a Deus. E será que nós agradecemos ou a gente está tão acostumado com todas as coisas que a gratidão não vem? Então, por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque o texto bíblico tem que nos levar a refletir sobre a nossa vida e sobre o que precisa mudar na nossa vida. Senão a Bíblia é apenas um livro de história, como tantos outros. Se não for meditado, não vai se tornar algo especial na nossa vida. Continuando aqui, então, ele se apresenta para Jesus e Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Os outros 9 saíram correndo para contar para todo mundo e nem se lembraram de agradecer, né? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? Jesus não estava pedindo glória para ele. E ele nunca pede glória para ele. Ele sempre pede que o Pai seja exaltado. E vejam, Jesus então diz algo para este homem que era um samaritano, né? Nem era um judeu, nem conhecia todas as escrituras, talvez nem conhecesse muitas das leis aí da questão da lepra. Jesus diz para ele: levanta-te, porque ele se prostra, ele cai de joelhos. Quantas vezes nós caímos de joelhos para agradecer a Deus pelo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas? Quantas vezes? Ou nós só caímos de joelho na hora do lamento e naquela hora do desespero,
quando nós precisamos pedir isso, pedir aquilo, pedir aquilo, pedir aquilo. Ele se levanta, porque Jesus diz: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Então, este homem, além da compaixão, ele recebeu a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Jesus é a preocupação com a salvação da alma. Aqueles 9, que não voltaram para agradecer, eles receberam a restauração física, eles receberam a restauração do relacionamento com a sua família, eles receberam a volta a uma vida normal, mas eles não receberam a salvação. Agora este que glorificou a Deus recebeu a vida eterna. Então, e nós? Como nós estamos vivendo? Por que Josué precisava meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Ele era forte, ele era corajoso, ele tinha sido treinado, ele tinha todos os exemplos de Moisés, tanto que ele imitou Moisés. Quando a gente lê depois a entrada deles na terra, no livro de Josué, a entrada deles na terra prometida, as lutas, em muitas circunstâncias ele imitou Moisés, mas ele precisava ser grato a Deus, dar glórias a Deus, não pensar que dependia dele o sucesso da conquista de cada terra. Gente, eles lutaram batalhas terríveis, começando pela primeira de Jericó, com as muralhas e com a estratégia que Deus deu. Será que na nossa vida também, assim como Jesus deu essa estratégia aí para os leprosos, vão lá vão até os sacerdotes? Josué teve que circundar a muralha e só gritar e tocar a trombeta, e a muralha caiu. E às vezes o Senhor tem isso para nós. Às vezes a palavra é tão... Agora que estamos orando pela nação brasileira, não vamos pedir para este ou para aquele candidato ganhar, não é isto. Nós vamos pedir para que os princípios de Deus sejam mantidos na nossa nação, para que a palavra de Deus seja livremente pregada na nossa nação, para que a palavra de Deus volte a ser ensinada nas escolas, para que a reverência à cruz de Cristo volte a existir dentro das escolas. Hoje não. Nós estivemos há um tempo atrás uma visita dos irmãos que fazem a distribuição de Bíblias naquele ministério Gideões. Não sei se vocês conhecem aquelas Bíblias que eles colocam nos hotéis, eles distribuem nas prisões, nos hospitais, nas escolas. Agora eles não podem mais levar para as escolas. As escolas não recebem mais Bíblias. Os diretores das escolas têm medo de receber a doação de Bíblia e permitir que eles distribuam Bíblias para os alunos. Têm medo de ser penalizados em função das circunstâncias em que o nosso país se encontra. Nos hotéis, existem cadeias de hotéis, essas cadeias internacionais que não permitem mais as Bíblias nos quartos dos hotéis. Então, realmente a gente não pensa que, às vezes por falta de informação, no que está acontecendo no nosso mundo. E a palavra de Deus, ela está sendo colocada de lado. Então, ela tem que estar viva dentro de nós, praticada no nosso dia a dia. E nós precisamos, então, meditar nela para que ela se firme no nosso coração. Eu creio num Deus que me guarda.
Nós saímos de Belo Horizonte hoje, lindo dia lá, mas aqui muita chuva e a previsão de chuva, de trovoadas e tudo mais, né? Mas eu sei que a minha vida do meu marido pertence ao Senhor, e eu sei que se eu entro no avião, eu tenho o propósito de Deus de orar por todas as pessoas que estão lá dentro. Eu sei para onde eu vou se o avião cair, mas e as outras pessoas? E aí, gente, eu fico orando e nem percebo se o avião balança ou não balança, ou se tem turbulência ou não tem turbulência. Eu só sei que nós tivemos uma viagem tranquilíssima, chegamos bem, sem nenhum problema. Então, por quê? A palavra de Deus está gravada no meu coração pela meditação, né? Ainda dentro deste ensinamento, isso é um culto de ensino, tá, gente? Não é só uma pregação. Isso é um culto de ensino. Durante muitos anos da minha vida, não sei quem de vocês usa devocionais, ou então se faz o devocional na própria Bíblia. O que eu tinha era o meu caderno, e ali, aquela porção que eu lia naquele dia, eu escrevia o que eu entendia. Se eu tinha dúvida, eu registrava a minha pergunta em oração para Deus: não entendi isso, quero entender. E aí me dispunha a pensar. É claro, hoje ninguém mais quer pensar, gente. Hoje todo mundo corre para o Google para procurar uma explicação já pronta. E aí, nenhum problema em que uma outra pessoa nos explique. Mas Deus, como Pai, Jesus como irmão mais velho, aquele que está na porta batendo para entrar e cear conosco, Ele quer ensinar para mim, individualmente, para cada um de nós. Aí depois, cada um tem algo para partilhar com o outro, e daí podemos nos juntar aqui e nos edificar todos. Mas façam isso. Eu tenho, nem sei quantos, eu tenho 30 anos de cadernos escritos lá das minhas reflexões, porque eu sou uma pessoa que precisa escrever, e aquilo que eu escrevo eu não esqueço. Então, tudo que eu escrevi ao longo desses anos é o que está aqui gravado na minha mente e no meu coração. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente medita, mais a gente interioriza e mais a gente vai praticar. E quanto mais nós praticamos, mais fortes nós somos, mais corajosos nós somos. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, que essa reflexão de hoje sirva para ajudar a todos. A essência do nosso texto, então, ficou certa? Gratidão. Qual foi o processo que Jesus usou para despertar a gratidão? A cura. Qual é a característica, gente, de uma pessoa que é grata? Nos versículos 15 e 16, nós vemos aqui. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em voz alta. Ou seja, aquela pessoa que é grata, ela é um adorador. É uma pessoa que não vai ter vergonha de cantar, de levantar sua voz, de elogiar ao Senhor. Como Davi, né? Uma pessoa grata é uma pessoa que tem um coração curado e consegue enxergar a vida pela ótica de Deus. As feridas no coração, quem tem feridas no coração só vê a partir da sua dor. Mas para a gente ver a vida como Deus vê, nós precisamos que as nossas feridas sejam saradas. E vocês sabem o que é que restaura a alma? Salmo 19, vamos lá.
Esse é um salmo de Davi muito precioso. Nós vamos ler do versículo 7 em diante. Assim está escrito. Vamos ler do versículo 7 em diante. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, o que é que restaura a nossa alma? É a lei do Senhor. Então, a palavra de Deus que entra no nosso coração, é ela que restaura a nossa alma. Mais do que qualquer conselho de qualquer pessoa, gente. Às vezes, nós buscamos conselhos de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Elas até podem nos dar um bom conselho dentro de um parecer natural, mas o que vai restaurar a nossa alma é o conselho dado dentro da palavra de Deus. Então, uma pessoa grata é uma pessoa que tem um coração que está sarado, um coração que não duvida de Deus, que não acusa Deus pelo que está passando. Vejam aquele leproso que voltou, ele poderia ter dito para Jesus: por que me deixou tanto tempo leproso? Por que me permitiu ficar leproso? Não é assim? Às vezes acontece um acidente com a gente, uma doença, uma enfermidade, uma privação, e a gente questiona Deus. Não. Ele voltou com o coração grato, porque a partir dali a vida dele seria diferente. Uma pessoa grata, ela também é uma pessoa liberta. Quando eles foram curados da lepra, a mente deles mudou, gente. Ele voltou sozinho para falar com Jesus. A partir dali, ele podia circular sozinho. Antes ele só podia circular junto com os outros leprosos, Era proteção, eles andavam em grupos, um guardando o outro. Agora ele volta sozinho para falar com Jesus. A pessoa que tem uma mente cativa, uma mente ingrata, ela é uma mente cativa, cativa das suas dúvidas, cativa dos seus pensamentos, das suas interpretações. E mais, a pessoa grata, ela também experimenta a graça da salvação, que foi o que ele experimentou. E aí, uma pessoa salva é uma pessoa que pode levar a mensagem da salvação para os outros. Então, vejam quantas coisas nós podemos aprender neste pequeno trecho das Escrituras. E o Salmo 19, ele termina assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, só hoje aqui nós vimos Josué, nós vimos Davi, nós vimos o autor do Salmo número 1, que a gente não sabe quem é, todos eles enfatizando a importância do meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Amém? Então, esta é a primeira disciplina espiritual. Espero que a partir do que foi falado na semana passada, ninguém mais tenha a ideia de que disciplina é uma coisa ruim. Disciplina é algo que traz ordem para a nossa vida. Disciplina é algo que traz um melhor aproveitamento do nosso tempo. Disciplina é algo que nos ajuda a construir a nossa vida e não é uma penalidade, Como se usa a palavra disciplinar para corrigir quem faz algo de errado, a gente acaba pensando em disciplina como uma coisa ruim, simplesmente como uma correção. E, na verdade, a disciplina é ordem para a vida. Amém? Vamos orar.
Eu tenho aqui, se alguém quiser, eu não quero ficar enchendo vocês de papel, mas se alguém quiser, eu tenho aqui alguns, acho que tem umas 15 ou 16 cópias aqui desse estudo sobre meditação. Foi um estudo que eu já fiz há alguns anos atrás e que hoje eu me lembrei dele. E se alguém quiser, porque tem todos esses passos e muitos outros mais a respeito de meditação para vocês estudarem em casa. E inclusive esse texto do Lucas 17 tem um espaço para fazer a sua própria reflexão. Amém? Está aqui à disposição. Vamos orar então, gente? Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer porque tu nos tratas como filhos. Filhos são ensinados pelos pais. Filhos precisam de ordem na sua vida, precisam de horário para cada coisa que fazem. Desde criança, se nós não ensinamos os nossos filhos, desde o horário de acordar, o horário de escovar dente, o horário de comer, o horário de ir para a escola, o horário de dormir, a vida deles, como vai ser? Assim nós começamos desde criança com os nossos pequenos. Assim tu ensinas para nós, desde que como crianças começamos a dar passos nesta caminhada de volta para casa, acompanhados por Jesus. Pai, então nós te agradecemos por ensinamento dessa noite e queremos dizer, Senhor, que queremos praticar a disciplina da leitura bíblica com a meditação, buscando extrair de cada texto das Escrituras a essência do que tu nos queres ensinar ali naquela palavra e aplicar nas nossas vidas todos os dias esses ensinamentos, de maneira a que a tua luz brilhe em nós e através de nós alcance mais pessoas. Estamos vivendo num mundo tão conturbado, Senhor, com tantas dificuldades, com tantos desafios. Assim como foi para Josué, era uma mudança radical na vida dele, de um servo fiel a Moisés, ele passou a ser aquele que iria encabeçar a tomada da terra prometida, a conquista da terra prometida. Mas as pessoas reconheceram nele a sua fidelidade, reconheceram nele a sua integridade, reconheceram a sua dependência de Deus e o aceitaram como líder e fizeram tudo que ele ordenou, e assim todas as tribos receberam a sua porção de herança na terra prometida. Pai, assim nós queremos receber a porção que tu estabeleceste para nós neste tempo, de forma a sermos lapidados para vivermos a eternidade contigo. Obrigada, Senhor, que cada um de nós possa pôr em prática os ensinamentos que estão sendo derramados aqui através do teu Santo Espírito. Não podemos nada sozinhos, mas juntos e contigo, com Jesus, com o Espírito Santo e uns com os outros, nós podemos todas as coisas, porque temos em Jesus a vitória. Amém? Vamos louvar o Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a vontade de Deus. És fiel em todo tempo,
todo tempo queremos cantar a Tua bondade, Senhor. Queremos expressar em todo tempo, com louvores, a nossa gratidão a Ti, pela Tua compaixão para conosco, pela Tua misericórdia. Queremos consagrar a nossa semana a Ti, Senhor. Acompanha cada um na volta para casa, Senhor. Acompanha durante toda essa semana na sua leitura bíblica, na sua meditação, na aplicação prática da palavra e na experiência de crescer no Teu conhecimento e na Tua graça, em nome de Jesus. Amém, gente? Amados, eu queria convidá-los para a semana que vem, para o culto de segunda-feira. Nós vamos ter aqui a participação da pastora Selma Benjamin, que é a responsável pela instituição Servindo as Filhas de Sara. É um instituto que tem sede nos Estados Unidos. Ela é brasileira, mas mora em Los Angeles já há mais de 20 anos. E ela está à frente deste trabalho, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. E tem diversas regiões do Brasil que tem grupos que assistem mulheres de rua através deste trabalho, levando a palavra de Deus e levando alimento, levando roupas e ajuda, enfim. Esse trabalho é feito no Brasil, é feito lá nos Estados Unidos, na região onde ela mora, em Los Angeles, e também está sendo feito em Israel. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer no ano passado. O nosso livro Mulheres que Saram, toda a renda dele foi destinada para esse trabalho, principalmente para o trabalho em Israel, porque há muitos anos atrás, através do Ministério Voz de Muitas Águas, ao qual nós estivemos ligados e trabalhando juntos durante 10 anos, Walter e eu, nós estivemos em Israel e trabalhando com eles no trabalho com moradores de rua na cidade de Jerusalém e de Jericó. Depois esse trabalho foi interrompido e nós então também paramos com as nossas ajudas para Israel e também até com as nossas orações. Nós tínhamos um grupo de mulheres que oravam durante 24 horas, 2 vezes por semana. Nós orávamos por Israel. E cremos muito que muitas das nossas orações já foram respondidas e estão sendo respondidas. E o fato de eu ter conhecido a pastora Selma no passado foi algo que só Deus faz, porque eu entendo que a partir do ministério dela, Deus quer que nós completemos o ministério, a missão que nós temos com Israel. Pelo menos o Walter e eu, mas também todos vocês que aqui estão conosco. Seja para orarmos, como para semearmos palavra de Deus lá. O nosso livro está sendo traduzido para o inglês para ser distribuído em Israel também. E a pastora Selma, no ano que vem, ela vai levar um grupo de pessoas para Israel numa viagem. E ela vai então nos apresentar aqui também na próxima segunda-feira. Esta viagem não é uma viagem de um turismo simples, né? Porque é uma questão de conhecer alguns lugares de Israel, mas a partir da palavra de Deus. Ela viaja, o pai dela é judeu, e ela, até a pandemia, viajava pelo menos 3 vezes ao ano para Israel nesse trabalho, junto com mais algumas organizações missionárias lá. Então é uma oportunidade muito grande de nós estarmos nos conhecendo, né? Vocês conhecerem. Nós temos tido contato frequente, eu converso com ela quase todas as semanas. Ela tem formação também em psicologia, numa instituição nos Estados Unidos de psicologia que trabalha com a palavra de Deus.
A formação dos psicólogos é usando a palavra de Deus para os tratamentos, e lá ela trabalha como psicóloga numa clínica de recuperação feminina. Então, são muitos pontos muito preciosos que a gente tem tido a oportunidade de se edificar. Então, na próxima segunda-feira ela vai estar aqui conosco. Amanhã ela vai estar no grupo das mulheres lá na casa da Marli, e na próxima segunda no culto. Bem, então todos estão convidados. Se quiser convidar mais alguém, né, pode trazer. Amém. Então, uma boa semana. E se aqui quiserem a folha do estudo, Vou pegar para a senhora lá.